Bem-vindo a mais uma videooficina do Rolê. Se essa é a sua primeira vez assistindo um de nossos vídeos, o Rolê é um projeto de educação patrimonial que existe desde 2012. Esse material é direcionado a você, professor, educador, pedagogo ou pessoa que acredita que conhecer mais da nossa cidade e das nossas histórias são relevantes para o ensino. Por isso, desenvolvemos videoaulas como essa, para que vocês possam usar o conteúdo para transformação em sala de aula. Vamos abordar nesse vídeo o Museu da República, um lugar que por sua imponência já mostra que guarda muita história e pode ser usado como material de sala de aula para aulas desde a elite cafeicultora até a importância da manutenção da história da nossa República. Vamos juntos dar esse rolê e entender como podemos expandir as possibilidades em sala de aula usando o acervo e a história desse museu. O palácio que abriga o Museu da República, ele está localizado no bairro do Catete, que originalmente é um território tupinambá, era cortado pelo Rio Carioca e foi desenvolvido a partir do aterramento de áreas de manguezal. Quando nós utilizamos equipamentos culturais como ferramentas pedagógicas, é importante fazer essa contextualização territorial. E o palácio ele foi construído para ser uma residência numa área nobre da cidade. Foi construído pelo Barão de Nova Friburgo entre os anos de 1858 e 1867. O Barão de Nova Friburgo, ele era um comerciante, dono de fazendas de café, e o comércio era principalmente de pessoas escravizadas. Então esse se tornou mais um palácio na história da cidade do Rio de Janeiro e do Brasil, construído com esse recurso, com essa mão de obra escravizada, e um símbolo da elite cafeicultora escravista do Brasil. Então, essa contextualização ela também é importante. Até que em 1896, o palácio ele é adquirido pelo governo federal para se tornar sede da Presidência da República, que antes ficava situada no Palácio do Itamaraty. A partir de então, diversos acontecimentos relevantes para a história do Brasil se desenvolveram nesse palácio, como o local onde Getúlio Vargas cometeu o suicídio em 1954, em uma das principais crises políticas da República, do período republicano. Em 1960, quando a capital federal ela é transferida para Brasília, Juscelino Kubitschek foi o último presidente a ocupar esse palácio e ele passa então a ser pensado para se tornar um museu sobre a história republicana brasileira. E ele é inaugurado em 15 de novembro de 1960, do mesmo ano. Como nós, professores, trabalhamos a formação da República em sala de aula? Nós sabemos que em 1889, em 15 de novembro, houve um golpe feito por militares que destituíram a monarquia e instauraram a República com a proposta de ser um regime mais moderno, já que a monarquia estava relacionada ao atraso, à escravidão, à concentração de poderes na figura do imperador. Então, a partir de 15 de novembro, há esse objetivo de formar um novo regime que vai trazer modernização, que vai trazer a participação dos cidadãos para as decisões políticas, mas nós sabemos que uma grande parcela da população ficou excluída. Curiosamente, enquanto se importava os ideais da Revolução Francesa, pensando no lema igualdade, liberdade, fraternidade, muitos movimentos, quando foram divulgar as ideias republicanas, eles excluíram o termo igualdade, do lema, o lema de divulgação das ideias. E isso se refletiu na nossa Constituição de 1891, em que grande parte da população brasileira ficou excluída das esferas de poder.
O direito ao voto, ele ficou restrito aos homens maiores de 21 anos, em que mulheres ficaram excluídas, em que indígenas foram excluídos também, que a população negra continuou marginalizada. Então, como um regime que se propõe a pensar, né, supostamente, a democracia e a liberdade, né, e até hoje grande parte da população é oprimida, como nós vamos trabalhar isso em sala de aula? O Museu da República e o seu acervo, ele possibilita reflexões sobre o regime republicano nos dias de ontem e hoje. O Palácio do Catete, ele se consagrou como um monumento de grande importância histórica, arquitetônica e artística. Ele é uma referência no Brasil dessas construções neoclássicas que buscam inspirações nos elementos renascentistas, desde a arquitetura, a decoração. Então, é uma oportunidade de trabalhar em sala de aula uma proposta interdisciplinar entre o conhecimento das artes, da matemática, da história. Por exemplo, ao longo do palácio, em alguns salões, como o Salão Nobre, tem muitas referências às divindades greco-romanas. E nós podemos trabalhar com os alunos, por exemplo, a questão de representação de algumas entidades que são socialmente aceitas, né, nas artes e outras não. O Palácio do Catete, ele foi erguido na época em que se buscava referências dos padrões europeus de arte. Então, ele é todo trabalhado na arte neoclássica, com referências greco-romanas em seus salões. Nós temos também salões de perfil da arte morisco, salões do perfil veneziano. Mas uma possibilidade crítica de trabalho em sala de aula que nós podemos fazer, né, analisando essas decorações e pensando nessa arte de padrão colonizatório. Como nós temos tanta diversidade religiosa no Brasil, né, no período em que era criminalizada a religião afro-brasileira, em que tem retratos, né, artes pictóricas, fazendo referências ao deus Apolo, que era referência da beleza, da música, e como essas entidades, elas são socialmente mais aceitas que outras, né? Então, como a gente pode fazer essa abordagem crítica com os alunos mesmo? O acervo do Museu da República é constituído por patrimônios, por documentos que foram relevantes para a história republicana, de acontecimentos ou relacionados a personagens. Por exemplo, aqui é conservado o quarto de Getúlio Vargas, como era. E grande parte desse acervo, desde a década de 80, ele vem de tudo que estava relacionado à história republicana no Museu Histórico Nacional e também de coleções de acervos pessoais que foram doados. São cerca de 90 mil documentos. Uma importante coleção que integra o acervo do Museu da República são as fotografias do período que registraram o conflito de Canudos na Bahia, um dos principais movimentos sociais que aconteceram na Primeira República contra a desigualdade. E essas fotografias, elas receberam inclusive do programa Memória do Mundo da Unesco um reconhecimento pelo seu valor histórico. E essas fotografias, né, através delas, da observação, da interpretação dessas fotografias, nós podemos observar esses sujeitos, a paisagem, que às vezes fica muito distante quando a gente aborda em sala de aula, né? E como elas são as únicas imagens registradas desse conflito, isso aproxima os alunos, porque são sujeitos que muitas vezes eles não eram nem protagonistas das fotografias da época, porque o que se priorizava era fotografar as elites, né, os membros das elites. Então, essas fotografias, elas são potenciais ferramentas didáticas, pedagógicas, para a gente trabalhar aqueles que, mesmo excluídos das esferas de poder, eles buscaram manter ativa a sua cidadania.
Uma outra coleção que integra esse acervo são os documentos com fotografias de Pereira Passos e sua família, que trazem registros, inclusive, das reformas urbanas promovidas por ele no início do século XX, em todo aquele contexto de higienismo, de exclusão das camadas populares. E eles podem ser trabalhados de maneira crítica em sala de aula, sobre o levante popular da revolta da vacina, dentro desse contexto em que os cidadãos buscavam manter ativa a sua cidadania, ainda que excluídos das esferas de poder. A partir de 2020, o acervo do Museu da República passa a contar também com o acervo Nosso Sagrado, que é constituído por uma coleção de mais de 500 peças afro-religiosas que foram apreendidas, criminalizadas no início da República e estavam no Museu da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, de uma forma classificada como museu peças de magia negra, né, o que evidencia a discriminação do período até os dias de hoje. E essas peças elas foram transferidas para o Museu da República com o objetivo de receber um melhor tratamento técnico, uma melhor preservação, e é fruto da luta de pessoas, né, que fazem parte dessas religiões de matriz africana, de militantes, de políticos, com o objetivo de expor para a população e contribuir no combate à intolerância religiosa. Então nós podemos utilizar ele em sala de aula, inclusive fazendo paralelos com o que falamos anteriormente sobre essas representações das entidades que são socialmente aceitas e outras não, e contribuindo assim para a gente pensar não só também na memória da escravidão dolorosa para as pessoas negras, mas também em como elas ao longo da história buscaram associações para lutar contra o racismo e também encontrar acolhimento, né, melhores condições de vida. Além das possibilidades didáticas do acervo, nós podemos abordar o próprio palácio na sala de aula como palco de acontecimentos históricos, de articulações políticas, de recepção de figuras de autoridade e de decisões dos rumos políticos do país. Os acontecimentos que nós selecionamos, eles também informam muito aos nossos alunos perspectivas históricas, porque nós podemos nos concentrar em decisões presidenciais, mas nós também podemos destacar eventos como o sarau organizado pela caricaturista Nair de Tefé, em 1914, esposa do Hermes da Fonseca, no qual ela executou a famosa música Corta-Jaca, da Chiquinha Gonzaga, e foi a primeira vez que uma música popular foi executada num espaço nobre da cidade, um salão nobre da cidade. E isso gerou repercussões na elite conservadora carioca. Rui Barbosa fez um discurso inflamado no Senado, escandalizado com essa situação e também contra a música em questão. E são questões que a gente pode abordar que possibilitam a gente trabalhar questões de gênero, por exemplo, em sala de aula. Então, os temas que nós abordamos desses acontecimentos históricos também vão informar os nossos alunos perspectivas, né, da história, para que eles entendam que os acontecimentos históricos não são só aqueles tomados por homens, né, brancos ao longo da história, né, em determinados cargos políticos, mas que outras nuances também podem acontecer e que mudam a configuração histórica. O museu é vivo. Ele continua como palco de acontecimentos históricos, tanto no seu palácio como no seu jardim, que originalmente, era um espaço privado e hoje ele é um espaço de integração da sociedade, ele é aberto ao público, ele promove feiras, promove encontros de cultura, fortalecimento da cultura na cidade, é um espaço de refúgio no cotidiano caótico da cidade, onde as pessoas podem conviver. Inclusive, se por um lado a gente tem um acervo que a gente pode abordar a revolta da vacina em um determinado contexto onde a informação não circulava, hoje em dia, nesse mesmo espaço, nesse museu, ele abriu as suas portas para fazer campanhas de vacinação, né, para a Covid-19 e em uma outra perspectiva, né, sobre a vacinação na cidade. Então, a história ela continua acontecendo nesse espaço.